Mas a gente vai falar de uns assuntos que mais fazem sucesso aqui no programa, tá? Quando a gente fala da saúde da mulher, né? Afinal, vocês, minhas amigas aí de casa, estão sempre preocupadas em viver melhor, saber como que se pode, como que... eu não tenho filho, como que eu faço? Me pediram tanto, Rose, né? Leva a doutora Dilson para a gente falar sobre as dificuldades que as mulheres têm para engravidar. Então, a doutora Dilson Carlos Gomes está aqui hoje. Tudo bem, doutora Dilson? Tudo bem, Rose. A gente tem essa interatividade muito boa com as nossas telespectadoras. Eu Eu levo artes notei. para casa. Que bacana. E elas falam assim, traz, doutora Dilson. Né? A gente já tinha falado sobre infertilidade. Hoje, Aham. por mais que as coisas estão tão modernas, tem tantas mulheres que têm dificuldade ainda de engravidar, Tem. não é, doutora Dilson? Cada vez mais. Por quê? Infelizmente, por um lado, e felizmente, cada vez mais nós temos recursos para ajudá-las, né? Uma das razões é porque a mulher acaba iniciando a sua vida conjugal Mais tarde. mais tarde, Antes as porque mulheres tem não outros pensavam, né? objetivos, né? Aliás, eu acho que cada vez a mulher faz mais coisas, cada vez mais ocupada, não importa qual é a profissão, enfim. E aí, quando ela percebe, eventualmente já está numa idade que aconteceram coisas anteriormente que levaram a ter uma infertilidade, né? Por exemplo, apareceu uma endometriose, ou teve uma sequela de infecção, ou por vezes ela tem uma dificuldade até mesmo pela idade, porque a idade é um fator de Não adianta, né, infertilidade. doutora Dilson? Quanto mais nova a mulher, mais facilidade ela vai ter de ter um filho. Sem dúvida, é diretamente proporcional à idade. Inclusive, fala-se hoje numa situação, sabe, Rose, eu já atendi pessoas que estavam buscando um relacionamento para engravidar, porque viram que a idade já estava avançada. Isso é até um pouco deprimente na realidade. E hoje a ciência, ela pode fazer com que a mulher congele os seus óvulos, por exemplo, né? E na eventualidade de um casamento mais tarde, ela pode utilizar os óvulos de quando ela tinha 30 e poucos anos, por exemplo. A medicina está muito avançada nesse sentido, né? E a gente pode falar, assim, de uma evolução do primeiro bebê de proveta, né? Quando se falaram até hoje, doutora Dilson. Sem dúvida. Quando você ouviu, falou, nossa, o bebê de proveta chocou tanto, né? E hoje é uma técnica que tantas ela mulheres... mesma já teve filhos, Olha... né? Ela foi gerada em 1900... É na Inglaterra, né? Exatamente. Na Inglaterra, ela foi gerada em 1978... Está com por 44 Patrick anos Steptoe, hoje. que era um ginecologista já falecido, e Robert Edwards, que é um embriologista, né? Que ganhou, inclusive, o Prêmio Nobel de Medicina, que deixou ela bastante regozijada, né? Mas a irmã dela, também gerada por fertilização um ano e meio depois dela, engravidou primeiro. Já teve 4 filhos, todos de forma natural. Ela engravidou em 99 e a Louise Brown, a primeira, engravidou em 2006. Eu imagino assim, a alegria, né, de um aqui ainda entre nós e do outro no além, vendo o número de mulheres, de casais que conseguem, como dizia o próprio Patrick Steptoe, o ginecologista, ele dizia que a coisa mais linda que uma pessoa pode fazer na vida é ter filhos, né? Ô, doutora Dilson, hoje tem os tratamentos também, as pessoas tomam algumas injeções, para depois, e para o último caso, recorrer à fertilização, né? Quantas mulheres conseguem, com esse tratamento, de tomar aquelas injeções, aqueles hormônios, também para facilitar a gravidez, antes de partir para uma inseminação artificial? Existem muitas situações de mulheres que têm uma dificuldade para engravidar por conta de alterações endócrinas, por exemplo. Uma coisa não tão incomum é uma tireoidopatia, ou um ou um hipertireoidismo, né? Uma alteração na glândula tireoide. E outras situações, como ovário micropolicístico, ou um problema de ovulação puramente. E aí existem vários medicamentos que podem ser utilizados, tanto via oral, nós temos até novos medicamentos que são utilizados via oral isoladamente ou em conjunto, e também existem aqueles hormônios que foram, por exemplo, retirados de mulheres menopausadas,
uma vez que elas têm esses hormônios que vão agir sobre o ovário em maior quantidade, porque o cérebro delas não sabe que, na verdade, elas têm uma idade mais avançada. Então, o que ele faz? Ele lê que está faltando o hormônio no ovário, ele aumenta, eu chamo de adubo, né? Ele aumenta a substância que estimula os ovários, só que em vão, porque não tem mais sementes, né? E esses hormônios são utilizados para aquelas mulheres que não têm boa resposta com o próprio hormônio. Aí, quando não tem a resposta, que vai para a inseminação in vitro mesmo. Ou, por exemplo, quando tem, né, Rose, uma associação de fatores, um fator masculino grave. Nós estamos falando só das mulheres, mas tem muitos homens também que não têm condições, Quase né? que 50% dos casos de infertilidade são também de causa masculina, né? Um pouco mais ou um pouco menos, dependendo da situação. Mas pode haver um problema, por exemplo, de uma mulher que faz uma laqueadura e que a reversão da laqueadura, uma cirurgia que nós fazemos, uma microcirurgia, não seja possível, por exemplo, porque tirou totalmente as trompas, ou uma mulher que tem uma obstrução tubária, né, bilateral, teve, por exemplo, gravidez nas trompas. Enfim, existem várias situações, como uma endometriose também bastante grave, uma endometriose infiltrativa grave, que pode levar a uma infertilidade mais grave, e essas mulheres podem se beneficiar da reprodução assistida. E pode ter 1 ou 2, até 3 filhos com uma reprodução assistida. Necessariamente não precisa ser só um filho. Não, pode ter uma gravidez, depois fazer uma novamente sim, outra, pode, pode sem dúvida alguma. Se não houver uma contraindicação a essa indução, se ela não tiver numa idade muito avançada para usar o próprio óvulo, se não pode usar de doadora, mas ela pode. Há mulheres que a própria mãe da Louise Brown teve essas 2 filhas, né, ambas por fertilização. Uma em 78 e a outra em 80 e pouco. Em 88. A gente pode dizer que foi uma coisa muito boa para as mulheres, né? Graças a Deus que existem esses pesquisadores e pessoas que se interessam, às vezes doam a própria vida, né, em favor de uma outra situação. Doutora Adilson, o senhor tem que voltar, mas esse nosso tempinho é curto. O senhor viu, né? Mas o senhor volta, né? À disposição. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Gente, que peninha, né? A gente vai ter que ir embora, olha só, passa rápido, né? Ainda mais nosso papo aqui tá muito bom. Mas olha, amanhã tem Ver Mais, amanhã eu volto ao vivo de novo, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, ó, fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês, obrigada pelo carinho, tá? Beijo, beijo, beijo. Até amanhã, tá bom? A gente